no nosso vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre tecidos. Eu sei que existe uma infinidade de tecidos aí no mercado e principalmente para quem está começando a costurar, há uma grande dúvida até sobre os nomes do tecido, para que eles servem e quais são os melhores tecidos para quem está começando a costurar. Hoje eu vou passar para vocês uma lista dos 5 melhores tecidos e os 5 piores tecidos para quem está começando a costurar. Já pega aí o seu caderninho para você anotar esses nomes para você não esquecer, porque com certeza isso vai te ajudar muito a escolher qual tecido você vai usar para fazer cada tipo de peça. Vamos começar pela notícia boa, né? Então, eu vou falar com vocês quais são, na minha opinião, os 5 melhores tecidos para quem está começando a costurar. Vamos começar falando da Tricoline, a nossa querida Tricoline, muito amada por qualquer pessoa que está começando a costurar. Nós temos vários tipos de Tricoline, ela pode ser 100% algodão ou então ter algum outro componente nela, mas de toda forma ela tem esse toque de algodão, é um tecido bem firmezinho, muito bom de cortar, muito bom de costurar, é um tecido que não escorrega na hora de cortar e costurar, e o legal é que ela tem uma infinidade de estampas. Tem as tricolines lisas, né, com vários tipos de cores. E tem também as estampadas com vários tipos de estampa. Para quem é mais romântico, gosta de um floral, tem muita estampa floral. Tem estampa de bolinha, tem estampa de listra, xadrez. Hoje em dia também a gente tem várias opções de estampas digitais em tricoline. São estampas que parecem fotografia, são muito bonitas. Então para quem acha que tricoline é só para patchwork, só para costura criativa, tá muito enganado. Tricoline dá sim para fazer roupa, dá para fazer vestido, saia, blusa, calça, short, macacão. Para adulto e também para criança, é uma ótima opção para fazer roupa para criança, aqueles vestidinhos infantis ficam muito lindos com tricoline. E como a tricoline é um tecido mais firmezinho, embora não seja tão grosso, mas tem uma textura bem firme, para fazer roupas que sejam mais soltinhas, as roupas ficam mais armadas. Elas não ficam na característica mais sequinha, elas ficam mais armadas mesmo. Por exemplo, para fazer vestido de criança, eu acho uma ótima ideia, porque o vestido já fica meio armadinho. E para fazer saia rodada, saia godê também, a tricoline já deixa um aspecto mais armadinho. A tricoline tem vários preços, dependendo da composição dela, do fabricante, também da estampa. Mas você consegue encontrar tricoline bem bonitinha, com preço bem camarada também, o que facilita muito para quem está começando. Ainda falando da tricoline, eu vou dar uma dica para vocês que é muito legal também de costurar com a chita, que parece um tricoline e tem esse aspecto de algodãozinho, mas ela é muito mais barata, fica bem legal também. Tem gente que fala que não gosta de costurar porque ela é muito armada, só que esse aspecto armado da chita é uma goma que vem nela, então antes de costurar a gente lava ela, deixa ela um pouquinho de molho, que aí solta toda essa goma e depois ela fica parecendo uma tricoline normal mesmo. Ela amassa um pouquinho mais que a tricoline, mas sim é uma ótima opção para quem está começando e dá roupas muito bonitas, muito divertidas, muito alegres. O segundo melhor tecido para quem está começando a costurar com certeza é a viscose. A viscose também é um tecido com toquezinho de algodão muito gostosinho, dá para fazer roupa muito fresquinha. Tem também uma infinidade de estampas muito bonitas e a diferença entre ela e a tricoline é que ela tem um caimento mais leve. Então, por exemplo, se for para fazer uma saia rodada, de tricoline ela fica mais armada. Com a viscose ela já fica mais sequinha. E a viscose serve justamente para fazer essas roupas que tem esse caimento mais leve, né? Dá para fazer blusinhas mais levinhas, camisas, saias mais levinhas, short, calça, macacão, tudo com essa característica assim bem de verão, bem soltinho, bem levinho. Embora ela seja mais molinha, ela não é um tecido que escorrega, então sim, é muito fácil de cortar e costurar, uma ótima opção para quem está começando. A minha terceira opção de tecido é o crepe. Nós temos, na verdade, vários tipos de crepe. E o crepe que eu tô falando que é bom para iniciante é um crepe que seja mais encorpado. A gente tem alguns tipos de crepe que são um pouco enrugadinhos. Aqui na minha cidade eu compro ele como crepe Donatella. É um crepe muito bom de costurar, ele também não escorrega e como ele tem uma estrutura um pouco enrugadinha, ele fica muito fácil de cortar e costurar. Sem contar que ficam roupas lindas, estampas maravilhosas e é um tecido que não amassa. Ele não tem aquela estrutura de algodão igual os outros que eu falei, então ele não amassa muito, dá pra gente levar pra viajar. Tem esse que é meio enrugadinho, que eu falei pra vocês que ele é mais fininho, mais levinho, mas muito bom de costurar. Mas tem também outros crepes que são mesmo mais encorpados. Tem uns que tem até elastano, são grossos com elastano,
ficam muito fáceis de costurar e ficam roupas muito bonitas. Dá pra você fazer uma roupa mais elegante, dá pra fazer camisa, saia, short, calça, macacão, enfim, tudo que eu falei antes que serve pra viscose, serve aqui também pro crepe. Mas o crepe já tem um ar de mais sofisticado do que a viscose. Então, além de ser uma boa opção de tecido fácil de costurar, dá pra fazer uma roupa mais sofisticada, mais elegante com crepe. A minha quarta sugestão de tecido é a Bengaline. Esse tecido é um tecido maravilhoso, é um tipo de sarja e no geral todas as sarjas são muito boas de costurar, então pode anotar aí também. Só que a Bengaline ela tem um aspecto um pouco diferente, porque ela tem muita elasticidade e isso facilita na modelagem da nossa roupa, porque quanto mais elasticidade o tecido tem, mais fácil fica de ele acomodar no nosso corpo. A Bengaline tem essa característica de ter bastante elastano, mas ela tem um toque de tecido plano, não tem aquela cara de malha, sabe? Então se você quiser um tecido que tenha bastante elasticidade, mas que tem essa característica um pouco mais arrumadinha que a malha não tem, a Bengaline é com certeza uma ótima opção. Como ela tem bastante elasticidade, ela serve muito bem para fazer roupas mais justas no corpo, por exemplo, vestido tubinho, uma saia lápis, uma calça, um short mais justo, mas dá também para fazer blazer, fica muito legal. Tudo que precisar ser um pouquinho estruturado, mais justinho no corpo, fica muito legal para fazer com Bengaline. E por último, dos nossos melhores tecidos, eu preciso falar com vocês das malhas. Nem todas as malhas são muito boas para quem está começando a costurar. Eu vou falar sobre outras também depois. Só que nós temos algumas malhas que são muito boas para quem está começando a costurar. No geral, são malhas mais grossas, mais pesadas, que não escorregam na hora de costurar. E nós temos aqui a malha jacquard, a malha piqué, a malha montaria, a malha canelada também é muito boa de costurar. E até mesmo a viscolaicra, que não é uma malha tão grossa, mas ela tem bem aquele toquezinho de algodão também, então fica muito bom de costurar. A malha é muito versátil, dá para fazer muitos tipos de roupa, dependendo aí se for uma malha mais grossa, a gente vai fazer peças mais justas, né, mais estruturadas, e se for uma malha mais molinha, igual a viscolaicra, que é uma malha boa de costurar, mas é mais molinha, a gente pode fazer peças mais soltinhas. A malha, no geral, ela é bem fácil de costurar, porque, como eu falei, tecidos que esticam acomodam muito bem no corpo, então a modelagem fica muito mais simples. E se você está começando a costurar agora e só tem uma máquina doméstica, você consegue sim costurar malha. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como é que faz isso, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo. E basicamente, gente, é uma questão só de agulha. Colocou a agulha certa na sua máquina, você consegue sim costurar malha e é também, com certeza, uma ótima opção para quem tá começando a costurar. Terminou agora a nossa boa notícia, a gente vai agora para notícia que não é tão boa assim, né? A gente vai falar dos tecidos que não são tão bons para costurar, infelizmente, para quem tá começando, porque eles sempre têm alguma pegadinha, alguma picuinha aí na hora de costurar. Eu vou começar falando com vocês da musseline, que pra mim é o terror dos tecidos, gente. Não é nada pessoal, tá? É simplesmente porque a musseline escorrega demais. Ela escorrega muito. Na hora de cortar é bem mais difícil. Não é impossível, mas você precisa prender tudo muito bem com alfinete, ter muita calma na hora de cortar. Dá um trabalhão danado. E na hora de costurar também, se você não prender bem com alfinetes e ali com bastante calma, a musseline escorrega muito. E aí pode ser que você planeje um modelo, planeje um corte, e na hora de cortar e costurar sai tudo torto, não sai nada daquilo que você planejou. Então não, eu não gosto muito de musseline e evito ao máximo costurar esse tecido. O segundo tipo de tecido que é muito bonito, eu gosto muito de costurar, mas que não é tão bom para quem tá começando a costurar, é a renda. Infelizmente, gente, a renda ela tem um problema muito sério, que é uma confusão de visão mesmo, às vezes, quando a gente vai cortar e quando a gente vai costurar. Porque como ela é toda furadinha e tem todo aquele desenho das flores e tudo, fica ali tudo meio desencontradinho, fica uma bagunça visual na hora de costurar. Então, apesar de a renda ser muito bonita e em alguns casos também ela nem escorrega tanto, a dificuldade dela é basicamente visual na hora de cortar e costurar. Não é o fim do mundo se você é iniciante, mas não tão iniciante aí. Dá pra você treinar sim costurar a renda, mas não é uma coisa tão simples assim. E na mesma família aí da renda nós temos o tule, que eu acho que é até um pouquinho mais difícil do que a renda, porque além dele ter essa dificuldade visual que a renda já tem, alguns tules também escorregam, então é uma dificuldade a mais. São dois tipos de tecido muito bonitos, claro, e como eu falei, apesar de você ser iniciante, se você quiser arriscar, é também um desafio, se der certo você com certeza pode ficar muito feliz.
Agora eu vou falar também daquelas malhas que, ao contrário daquelas que eu falei antes, essas aqui já não são tão boas para quem tá começando. Geralmente são malhas muito fininhas que escorregam. A liganete é um exemplo clássico de uma malha que não é fácil de costurar. As malhas mais frias em geral, né, tem a lycra, também aquelas lycras mais fininhas, elas são mais difíceis de costurar porque elas escorregam muito também. E às vezes até a agulha que vai costurar essas malhas muito fininhas, ela tem que ser uma agulha muito fina para sua máquina conseguir costurar. Então sim, tem essas dificuldades aí para costurar esse tipo de malha. Um outro tipo de tecido que não é tão fácil de costurar e também não é muito comum, né? É mais usado para fazer roupa de festa, é o tecido de paetê. Até na hora de cortar é meio difícil de cortar porque os paetêzinhos vão pulando assim. E na hora de costurar também tem essa mesma dificuldade, né? Pode enganchar um pouquinho ali na máquina na hora de costurar. Mas como eu falei, não é um tecido muito comum da gente costurar também. Então dá pra você esperar um tempinho aí, treinar com outros tecidos e depois tentar costurar o paetê. Por último, eu vou falar com vocês do couro. Eu só costurei até hoje couro sintético, tá? Tô falando de couro sintético. E ele não é um tecido tão difícil assim de costurar. Para cortar, principalmente, não é um tecido difícil de cortar, corta muito bem, eu gosto muito de cortar tecido de couro, mas na hora de costurar a gente tem sim uma certa dificuldade, porque você tem que ter um calcador específico para costurar couro, senão ele gruda ali na máquina e não costura. Tem até um truque que eu gosto de usar e que eu já falei para vocês num vídeo aqui no canal, que é passar um óleozinho, então um hidratante de pele mesmo, no pezinho ali da máquina, porque aí o couro escorrega e vai dar para costurar. Mas algumas pessoas já reclamaram que foi costurar couro e os dentinhos da máquina estragaram o couro. Então sim, é um tecido delicado, tem aquela textura, né, com uma textura sintética. Aquilo ali, gente, não pode nem ver o calor do ferro de passar, porque derrete. E para costurar também na máquina tem todas essas picuinhazinhas, né? É um tecido que se você costurar e costurar errado, precisar desmanchar, pode ser que não volta mais, ele não fecha mais, fica o furinho ali. Então tem essas particularidades que faz o couro ser um pouquinho mais difícil de costurar do que aqueles outros tecidos que eu falei pra vocês lá no início. Então, gente, essas foram as minhas sugestões para vocês de tecidos que vocês podem com certeza costurar e aqueles que vocês vão costurar, mas encarando assim como um desafio. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei para vocês. Se vocês gostarem desse vídeo mais de bate-papo, assim, mais de dicas, deixe aqui nos comentários alguns temas que vocês querem ver também por aqui. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu tô sem câmera, minha câmera quebrou. Eu tô esperando a minha chegar, tô gravando esse vídeo pelo celular. Já peço desculpa se a qualidade não tiver ficado como vocês merecem, mas já já a gente tá com a câmera em mãos e voltam então os vídeos de tutoriais. Então é isso, clique em curtir, compartilhe o canal com seus amigos, me siga nas minhas redes sociais, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Se você tá chegando agora, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até logo!